Eduardo cresceu com uma promessa gravada no peito. Ele jurou a si mesmo que seria diferente do pai. Enquanto o velho vivia afundado em dívidas e promessas vazias, Eduardo estudou como nunca havia estudado antes. Trabalhou, caiu, levantou, caiu novamente e tornou a levantar, até finalmente se tornar um dos empresários mais respeitados da cidade. O sucesso chegou. O dinheiro veio. O reconhecimento também. Mas havia uma ferida profunda que nunca cicatrizou, uma dor que nenhuma conquista conseguia apagar. Sua mãe, Dona Lúcia, havia desaparecido quando ele tinha apenas 17 anos. Na época do desaparecimento, muitas coisas foram ditas. Algumas pessoas diziam que ela tinha fugido com outro homem. Outras sussurravam pelos cantos que ela havia enlouquecido e abandonado tudo. Havia quem acreditasse que ela simplesmente não aguentará mais a pressão da pobreza e das dívidas intermináveis do marido. Eduardo passou anos procurando por ela. Contratou investigadores, percorreu hospitais, abrigos, delegacias. Colocou anúncios em jornais, falou com assistentes sociais, visitou comunidades inteiras. Mas cada pista levava a lugar nenhum. Cada esperança se transformava em mais uma decepção. Depois que se tornou milionário, a busca acabou ficando para trás. Não por falta de amor, mas porque a vida empresarial engoliu completamente. Reuniões atrás de reuniões, viagens internacionais, negociações complexas, metas agressivas. A dor pela ausência da mãe foi sendo empurrada para um canto escuro do coração, guardada em silêncio, visitada apenas nas madrugadas de insônia. Até que, numa manhã aparentemente comum, tudo mudou. Eduardo estava a caminho de uma reunião extremamente importante. Era um negócio que vinha sendo preparado há meses, envolvendo milhões de reais e dezenas de empregos. Ele ia atrasado, como sempre, folheando documentos no banco de trás do carro executivo, quando algo atravessou a janela blindada. Um cheiro de comida caseira, daquelas que lembram casa, infância, abraços de mãe. Era um aroma que carregava memórias de um tempo que ele tentava não visitar com frequência, porque doía demais. Sem pensar muito, quase por impulso, Eduardo pediu ao motorista para parar perto de uma feira de rua que se montava naquela esquina. O motorista olhou surpreso pelo retrovisor, afinal eles estavam atrasados, mas conhecia bem o patrão e sabia quando não devia questionar. O carro parou. Eduardo desceu, ainda de terno impecável e sapatos italianos, completamente deslocado naquele cenário de gente simples, trabalhadores com roupas sujas de graxa e cimento, vendedores ambulantes gritando ofertas. Foi então que ele viu uma senhora simples, de avental gasto mas limpo, cabelos grisalhos presos com cuidado num coque, servia marmitas para trabalhadores que faziam fila na frente de um carrinho modesto. Ela tinha as mãos calejadas, o rosto marcado pelo tempo e pelo sol, mas havia algo nela. Algo no jeito de segurar a colher de servir, no olhar cansado mas doce, no sorriso discreto que oferecia a cada cliente. O coração de Eduardo disparou. As pernas quase falharam. Ele sentiu uma onda de calor subir pelo corpo inteiro, seguida de um frio na espinha. Não podia ser. Não era possível. Depois de tantos anos, de tanta procura, de tanta dor. Ele se aproximou devagar, como se estivesse em um sonho, como se um movimento brusco pudesse fazer aquela visão desaparecer. Os trabalhadores olharam curiosos para aquele homem de terno caro se aproximando do carrinho de comida. Com a voz embargada, quase num sussurro, Eduardo perguntou: "A senhora se chama Lúcia?" A mulher levantou os olhos da panela. Seus olhos encontraram os dele. E naquele instante, o mundo inteiro parou de girar. O barulho da feira desapareceu. As pessoas sumiram. Ficaram apenas os dois, mãe e filho, separados por anos de dor e silêncio, agora frente a frente. Eduardo. A voz dela saiu trêmula, incrédula, carregada de emoção contida. Os dois ficaram ali, parados, se encarando, sem saber se riam ou choravam. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de ambos, mas nenhum dos dois se mexia. Até que Dona Lúcia largou a colher com um barulho metálico contra a panela e abraçou o filho com uma força que parecia impossível para alguém tão franzino. Ela o abraçou como se nunca mais fosse soltar, como se quisesse recuperar cada abraço perdido daqueles anos todos.
Eduardo retribuiu o abraço, sentindo o cheiro que nunca tinha esquecido, o cheiro de mãe, aquele que nenhum perfume caro consegue imitar. Ele sentiu os ombros dela tremendo de choro, sentiu as lágrimas dela molhando seu terno de R$3.000, e nada daquilo importava. Absolutamente nada importava além daquele momento. Quando finalmente se soltaram, ainda segurando as mãos um do outro como se temessem que aquilo fosse apenas um sonho cruel, Eduardo fez a pergunta que o atormentava há tantos anos. Mãe, por que você sumiu? Por que me deixou? Dona Lúcia respirou fundo. Seus olhos se encheram de novas lágrimas. Ela olhou em volta, viu os trabalhadores observando a cena, viu o carrinho de comida, viu a vida simples que construíra. Então, ela pediu para sentarem. Ali mesmo, sentados na calçada suja, ele de terno caro e ela de avental gasto, Dona Lúcia contou tudo. Na época do desaparecimento, o pai de Eduardo estava afundado em dívidas com gente muito perigosa. Não eram apenas dívidas de banco ou carnês atrasados. Era dinheiro de agiotas, daqueles que não aceitam desculpas nem parcelamentos. Um agiota em particular, um homem violento e sem escrúpulos, começou a fazer ameaças cada vez mais diretas e agressivas contra a família. No começo, eram apenas recados ameaçadores. Depois, passaram a aparecer na porta de casa. Quebraram a janela uma vez. Pintaram ameaças no muro. A situação estava ficando insustentável e perigosa. Até que um dia, o agiota disse a Dona Lúcia algo que gelou seu sangue. Ele disse que se o dinheiro não aparecesse logo, Eduardo seria o próximo a sofrer as consequências. Um rapaz de 17 anos, com a vida toda pela frente, com tanto potencial, seria destruído por causa das irresponsabilidades do pai. Dona Lúcia não dormiu naquela noite. Ficou pensando, calculando, tentando encontrar uma saída. Não havia dinheiro. Não havia para onde correr. O marido estava completamente perdido, sem condições de resolver nada. Foi então que ela teve uma ideia. Uma ideia terrível, dolorosa, mas que parecia ser a única saída possível. Ela vendeu tudo o que tinha. As poucas joias que possuía, presentes de casamento que guardava como tesouro. Móveis, eletrodomésticos, tudo. Juntou uma quantia que, embora não cobrisse toda a dívida, era o suficiente para dar um respiro. Mas ela sabia que aquilo não seria suficiente. Os agiotas voltariam. A violência continuaria. Eduardo continuaria em perigo. Então Dona Lúcia fez o impensável. Ela sumiu. Simplesmente desapareceu, levando consigo o pouco dinheiro que havia conseguido juntar. Deixou tudo para trás. A casa, o marido, e o que mais doía, o filho. Ela calculou que, se sumisse de repente, os cobradores achariam que ela tinha fugido com o dinheiro, que ela era a culpada, que ela tinha traído o marido e abandonado a família. E assim, talvez, apenas talvez, eles parassem de procurar Eduardo. Afinal, se a mãe tinha fugido com o dinheiro, não fazia sentido ir atrás de um garoto de 17 anos que não tinha nada. A estratégia funcionou. Os agiotas ficaram furiosos, mas direcionaram a raiva para ela, a mulher que havia fugido. Pararam de ameaçar Eduardo. O garoto ficou com o coração partido, mas fisicamente seguro. Dona Lúcia viveu anos nas ruas. No começo, dormiu debaixo de pontes, em praças, em abrigos superlotados. Trabalhou em cozinhas de restaurantes baratos, lavou pratos em botecos, fez faxina em casas de família. Aceitou qualquer trabalho que aparecesse. Com o tempo, conseguiu alugar um quartinho minúsculo numa pensão. Começou a vender comida na rua, fazendo marmitas caseiras para trabalhadores. Era um trabalho duro. Acordava antes do sol nascer para preparar a comida, ficava horas em pé debaixo do sol ou da chuva, voltava para casa quando já era noite. Mas durante todos esses anos, ela nunca parou de acompanhar a vida do filho. De longe, sempre de muito longe. Lia jornais que encontrava no lixo, procurando notícias sobre ele. Quando ele começou a aparecer na seção de negócios, seu coração se encheu de orgulho e dor ao mesmo tempo. Ela viu quando ele se formou. Viu quando abriu a primeira empresa. Viu quando foi entrevistado em revistas de negócios. Viu quando se tornou um dos empresários mais promissores da cidade. Cada conquista do filho era uma alegria misturada com uma dor lancinante de não poder estar ao lado dele. Algumas vezes, Dona Lúcia pensou em voltar. Pensou em procurá-lo, em explicar tudo.
mas sempre desistia. O que diria? Como explicaria anos de ausência? Ele seria capaz de entender o sacrifício que ela havia feito? Ou apenas a odiaria por tê-lo abandonado? Além disso, ela tinha vergonha. Vergonha da vida que levava, das roupas simples, das mãos calejadas, de ter se tornado uma vendedora de rua. O filho era um milionário respeitado, e ela uma mulher invisível que a sociedade nem notava. Então ela continuou de longe, amando em silêncio, sofrendo em silêncio, se sacrificando em silêncio. Com a voz completamente embargada, quase sem conseguir falar, Dona Lúcia olhou nos olhos do filho e disse: "Eu preferi perder você do que te perder para sempre. Preferi que você me odiasse, que pensasse que eu tinha te abandonado, mas que você estivesse vivo e seguro. Preferi carregar essa dor sozinha do que ver você sofrer nas mãos daqueles homens." Eduardo não conseguiu responder. As palavras simplesmente não saíam. Ele apenas abraçou a mãe novamente, dessa vez entendendo tudo, sentindo todo o peso do sacrifício que ela havia feito. Ele chorou como não chorava desde criança, chorou toda a dor daqueles anos, toda a raiva que sentiu, todo o amor que nunca deixou de existir. Naquele dia, Eduardo não foi à reunião importante. Ligou para o escritório, cancelou tudo e não deu maiores explicações. Pela primeira vez em anos, ele simplesmente não se importou com negócios, com dinheiro, com metas ou compromissos. Ele levou a mãe para casa. Não para a casa antiga onde haviam morado, mas para a mansão onde vivia agora. Dona Lúcia estava hesitante, achando que não pertencia àquele mundo de luxo, mas Eduardo não aceitou nenhuma recusa. Nos dias seguintes, ele organizou tudo. Fechou o carrinho de comida da mãe, não porque tinha vergonha dele, muito pelo contrário, mas porque queria dar descanso a quem tinha se sacrificado tanto por ele durante tantos anos. Comprou roupas novas para ela, mas Dona Lúcia insistiu em manter suas roupas simples. Ofereceu joias, perfumes, luxos, mas ela recusou tudo. Não era aquilo que ela queria. Ela só queria estar perto do filho. Eduardo também procurou saber do pai. Descobriu que ele havia falecido anos atrás, sozinho e arrependido. Parte dele sentiu raiva por tudo que o velho tinha causado, mas outra parte apenas sentiu pena. A vida já tinha cobrado dele tudo o que devia. Hoje, Dona Lúcia mora com o filho em uma casa confortável. Tem um quarto espaçoso, uma cama macia, comida farta, tudo que uma mãe merece ter. Mas ela nunca conseguiu se acostumar completamente com a vida de luxo. Continua acordando cedo, continua preferindo fazer as coisas com as próprias mãos. E todos os sábados, sem falta, ela ainda faz comida. Não para vender, não por necessidade, mas para alimentar os outros. Eduardo abriu um espaço no bairro onde ela distribui marmitas gratuitamente para pessoas em situação de rua, trabalhadores necessitados, famílias carentes. É o jeito dela de retribuir. O jeito dela de continuar fazendo o que sempre fez, cuidar, nutrir, amar através da comida. Enquanto ela serve aquelas pessoas com o mesmo sorriso doce de sempre, Eduardo às vezes passa por lá apenas para observar. Ele vê a mãe que pensou ter perdido, a mãe que se sacrificou por ele de uma forma que ele nunca imaginou possível. Entende que o verdadeiro sucesso na vida não se mede em dinheiro ou conquistas profissionais. Se mede em amor, em sacrifício, em estar presente para quem mais importa. Dona Lúcia perdeu anos preciosos ao lado do filho, mas salvou a vida dele. E agora, nos anos que ainda tem pela frente, eles estão recuperando o tempo perdido, uma refeição de cada vez, um abraço de cada vez, um dia de cada vez. Porque às vezes, o maior ato de amor é justamente aquele que ninguém vê. Aquele que dói em silêncio. Aquele que se sacrifica sem esperar reconhecimento. E no final, o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa.